Olá, meu nome é João Cardoso, eu sou aluno do Departamento de Química da Universidade Federal de Pernambuco e nós vamos debater um pouco aqui pelos próximos minutos sobre a química do estado sólido, especificamente a parte de sólidos iônicos. O sal de cozinha, um produto tão comum em nossas casas, o bicarbonato e até mesmo pedras de carbureto, muito utilizado na indústria, muito utilizado também para amadurecer frutas, né? Todos esses compostos, eles têm uma coisa em comum. Eles são sólidos, mais especificamente, eles são sólidos iônicos. Mas afinal de contas, o que é exatamente um sólido? Lá no nosso ensino fundamental, nós vimos que existem basicamente três formas da matéria, que é uma forma de gás, uma forma de líquido e uma forma de sólido. E qual seria a diferença entre esses estados? Por exemplo, qual é a diferença da água para o gelo? A diferença praticamente está nas interações, a forma como a matéria vai se organizar para esses determinados estados. Por exemplo, na forma de gás, a interação é muito baixa. As moléculas, elas são basicamente livres, elas são soltas, não tem muitas interações entre si. Já na forma líquida, temos uma certa interação. As moléculas elas vão ficar mais próximas entre si e na fase sólida, as moléculas já estão bastante unidas, e já formam essa rede, né? Essa rede cristalina, ou rede amorfa, dependendo do composto que você está estudando. Quais são as características que um sólido pode assumir? Bom, um sólido, ele basicamente pode ter uma forma cristalina e ele pode ter uma forma amorfa. E qual é a diferença entre essas duas formas? Eu posso explicar essa diferença dando para vocês um exemplo. Se eu pego, por exemplo, o dióxido de silício, um dos elementos que é mais encontrado na natureza, ele possui uma forma cristalina, conhecida como quartzo, e possui uma forma amorfa, que é conhecida como o vidro. E qual que é a diferença entre essas duas? O quartzo, ele tem uma estrutura que a gente chama de ordenada e periódica. Periodicidade significa que ele se repete. Isso significa que se eu pego um pedaço de quartzo em qualquer parte dele e eu faço uma análise microscópica dele, essa composição ela será igual, não terá diferença nenhuma. Isso que a gente diz que ele possui uma ordem de longo alcance. Diante disso, o quartzo, por exemplo, ele possui um ponto de fusão bem definido, porque toda a estrutura dele é igual, então ponto de fusão seria igual. Já o vidro, ele é amorfo. Você olha para o vidro, né? Desculpa, e você acha que ele é ordenado, que ele é organizado. Mas se você observar o vidro microscopicamente, ele não é tão organizado assim. Se você pega uma ponta, uma parte de um vidro e outra parte, um pouco longe dessa parte, e você faz uma análise microscópica, você pode notar a diferença. Devido a essas diferenças, por exemplo, o ponto de fusão do vidro não é constante em toda a sua região. Por exemplo, se você tentar aquecer o vidro de forma igualitária em toda a parte do objeto de vidro, algumas partes podem amolecer antes que outras. Então ele amolece gradualmente. Ele não, o vidro ele não entra em um ponto de fusão ao mesmo tempo em todas as partes. É diferente do quartzo. Se eu aqueço o quartzo igualmente em todas as partes, se eu chegar na temperatura de fusão, o que é muito alto, toda a sua estrutura entraria, né, em fusão de forma igual. Essa seria basicamente a diferença. Então, uma estrutura como quartzo possui estrutura atômica e periódica, ordem de longo alcance e ponto de fusão definido. Já uma estrutura amorfa, como o vidro, tem uma estrutura atômica desordenada, possui apenas uma ordem local e ele amolece gradualmente quando aquecido. Então, podemos definir: sólidos cristalinos são materiais cujos átomos ou íons estão organizados em uma estrutura periódica tridimensional. Se essa estrutura ela se repete, qual seria a estrutura mínima que vai se repetir ao longo de todo o sólido cristalino? Bom, temos um nome para isso. Nós chamamos isso de célula unitária, né? A forma como essa célula se organiza, como os átomos se organizam para formar essa célula depende muito do tipo de átomo que a gente está estudando, mas ela pode assumir formas como cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado,
monocíclica de fase centrada ou ortorrômbica de fase centrada. Existem outras, eu trouxe aqui somente algumas, e as mais importantes para essa aula vai ser essas duas primeiras, cúbica de fase centrada e a cúbica de corpo centrado. Tipos de cristais, né? Temos algumas classificações para os cristais, né? Por exemplo, cristais moleculares, formados por moléculas ou gases nobres, mantidos por forças principalmente intermoleculares, como van der Waals, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. O caso mais clássico que nós temos é a água, não a água em si, mas sua forma de gelo, né? Que é o cristal que nós estamos estudando, né? Cristais iônicos, compostos por íons ligados por interações eletrostáticas, é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio, é o bicarbonato, né? Temos também os cristais covalentes, são estruturas formadas por átomos conectados por ligações covalentes. Por exemplo, o diamante, ele é um bom exemplo de um cristal covalente. Por fim, temos os átomos metálicos, as ligações metálicas, né? Átomos que compartilham elétrons em uma rede cristalina, né? São os metais: ouro, alumínio, platina, prata. Falando um pouco sobre cristais iônicos. Esse será o foco principal a partir de agora, tá? Primeiramente, compostos iônicos, eles são descritos por um modelo que chamamos de modelo eletrostático. Ou seja, é uma descrição feita por íons. Que íons são esses? Os cátions e os ânions. Você pode utilizar um exemplo simples, que é o sal de cozinha, o NaCl, tá? Ele é composto por dois tipos de átomos. Um átomo é o sódio, que é o Na+, né? E o outro átomo é o cloro, que é o Cl-. O Na, ele é um elemento metálico eletropositivo, tá? E o cloro é um elemento não metálico eletronegativo. No caso o sódio, ele é Na+, porque ele perde um elétron. E o cloro é Cl- porque ele ganha um elétron. E ambos atingem o octeto e se estabilizam, né, por aquela regra que a gente já conhece. A forma como eles interagem é basicamente uma atração, ou seja, uma forma eletrostática. Por isso que ele é descrito por um modelo eletrostático. O modelo de eletrostático mais simples que a gente pode descrever isso é basicamente a lei de Coulomb. No caso da lei de Coulomb, nós conseguimos tirar essa energia, né, que é baseada no produto das cargas dividido pela distância. Essa é a forma mais simples que a gente tem para resolver alguns problemas de cristais iônicos. E quais são as características dos compostos iônicos? O que a gente pode ver quando a gente olha para ele? Primeiro, o composto iônico apresenta condutividade elétrica muito baixa na forma sólida e alta na forma fundida, devido à presença de íons. Quando você tem um composto na forma sólida, esses íons estão basicamente presos aqui nessa rede cristalina. Eles não andam, eles não se movimentam. Exatamente por isso que ele não vai conduzir, não vai conduzir corrente elétrica. Para ter a condução elétrica, eu preciso que ele se movimente, tenha um certo movimento. Por isso que para você ter um movimento, você precisa que eles se movam. Então, ou você funde eles, ou em certos casos, como o NaCl mesmo, você dissolve ele em água. Quando você dissolve ele em água, você libera os íons Na+, Cl-, eles estarão em movimento, e aí sim eles vão conseguir conduzir corrente elétrica, né? As ligações de compostos iônicos, elas são fortes e unidirecionais, tá? Ou seja, essa força de atração dele é muito forte, tá? Tanto de atração quanto de repulsão, né? Vocês verão por quê. Devido a essa força alta de atração, eles têm um ponto de fusão relativamente alto. Compostos como o NaCl, por exemplo, possuem um ponto de fusão em torno de 800 graus. Mas eles são duros e quebradiços. Como assim? É um pouco contraintuitivo, porque se a ligação dele é tão forte, por que o sal de cozinha é tão fácil de quebrar? Você quebra facilmente o bloco de sal, mas o motivo da quebra é justamente por ela ser forte. Porque a atração Na+, Cl- ou do cátion, ânion, ela é tão forte que se você provoca uma força em um cristal iônico, você desliza parte desses átomos. Só que se o sódio ele deslizar um pouquinho que for para próximo de outra molécula de sódio, ou nesse caso o cátion se aproximar um pouco de outro cátion, a força de atração é muito forte, mas a força de repulsão também é muito forte. Por isso que ele se quebra. Você aplica uma força em um composto iônico e
essa força acaba tendo quase como se fosse uma reação de cadeia de atrações e repulsões ao longo da rede cristalina, que acaba que torna ele muito quebradiço. E é exatamente por isso que eles são quebradiços, mesmo que a ligação seja forte, mesmo com pontos de fusão extremamente altos. E energia ou entalpia de rede. É muito comum na química que a gente utilize comparações matemáticas para que a gente consiga descrever sistemas. E energia é uma medida numérica bem simples para descrever esses próprios sistemas. No caso da energia ou entalpia de rede, tem a ver principalmente com a formação de sólidos. Então, no geral, a formação de compostos iônicos, ou a formação de compostos em geral, envolve a absorção e liberação de energia. No caso da energia ou entalpia de rede, ela é a energia liberada quando íons gasosos se unem para formar um molo de um cristal iônico. Repare que a gente está saindo da fase gasosa para chegar na fase sólida, né? Então, tem algumas etapas aí que a gente tem que entender para entender a formação final, né? Basicamente, essa energia ela pode ser obtida a partir de entalpias de sublimação do metal, dissociação, ionização, afinidade eletrônica e de formação do cristal. Ou seja, isso nos leva a que a gente precisa estudar um ciclo para saber entender desde a base, que é o sólido na forma gasosa, até voltar para, desculpa, o sólido não, os reagentes, o metal e o ametal em suas formas gasosas, até chegar na forma sólida e até chegar na formação da rede cristalina. Experimentalmente falando, é possível obter essa energia de rede através do ciclo termodinâmico. Como vocês podem ver, nesse ciclo aqui, nós temos um metal e nós temos um ametal, né, que geralmente está na forma gasosa. Se você dá energia a esse metal, você tem o que a gente chama de entalpia de atomização, né? Ele vira átomo na forma gasosa. E se você, tanto para o metal quanto para o ametal, né, ele vira um átomo na forma gasosa. O metal, ele precisa perder um elétron, então você precisa da energia de ionização dele. E o ametal precisa ganhar um elétron, então você tem a energia de afinidade eletrônica nele. Quando você faz o balanço dessa energia, né? Quando eles finalmente se juntam, tanto o metal quanto o ametal, para formar o composto iônico, eles liberam uma energia. E essa energia é a energia de rede, certo? Essa energia de rede nos dá muitas informações sobre que tipo de estrutura nós estamos utilizando. Por exemplo, se eu quero entender como é que funciona essa energia de rede, eu preciso estudar a estrutura do metal. Nisso a gente tem do metal não, do sólido iônico. Nisso a gente tem uma constante chamada constante de Madelin, que nos dá algumas informações sobre qual seria a energia de rede do metal. Eu não pretendo mostrar para vocês as fórmulas, mas tem a dedução das fórmulas, mas as principais fórmulas que nós temos é essa fórmula mais geral aqui, uma forma da equação de Bohr-Landé e da equação de Bohr-Mayer. Eu quero que vocês observem essa e comparem lá com a fórmula da lei de Coulomb, que é aquela fórmula de energia. Note que algumas coisas foram mantidas, olha. Produto das cargas dividido pela distância. Logo, tem uma relação de carga do, dos compostos, tanto do íon do metal, do íon do cátion quanto do ânion, e uma relação entre as distâncias. E isso relaciona a energia de rede. E isso nos dá informações, por exemplo, sobre a estabilidade do composto. Por exemplo, o que determina a energia de rede? Observando essa fórmula. Quanto maior a carga dos íons, maior a energia de rede. Por exemplo, o Mg tem carga 2+, o cloro tem carga mais. Tecnicamente, se fosse comparar somente pelas cargas, a energia do MgO seria maior que a energia de rede do MgO seria maior que a do NaCl. Mas também tem que levar em consideração o tamanho do átomo. Quanto menor a distância entre os íons, maior a energia de rede. Quanto menor a distância entre os íons, maior a energia de rede. Ou seja, íons menores atraem-se mais fortemente. Isso porque você tem esse R aqui. E tanto na lei de Coulomb, a gente tinha lá, que é o produto das cargas dividido pela distância. Então, algumas informações. Quanto maior a energia de rede, maior o ponto de fusão, né? Porque se para ele se formar, ele libera uma energia de rede alta, para eu tentar quebrar esse composto, ou tentar fundi-lo, ele tem que dar uma energia ainda maior, uma energia equivalente. Então, quanto maior a energia, maior a dureza e maior também a estabilidade do cristal. Aqui nós temos alguns exemplos.
né? De algumas energias de redes baseado tanto no cátion quanto no ânion, né? Note que tem aqui essa relação, né? Daqui para cá tem um certo aumento. O flúor, ele tem os maiores valores, devido os valores com algumas exceções. Note como o alumínio tem uma energia extremamente alta com o flúor, né? Porque o alumínio tem uma carga mais 3 e o flúor ele é o menor elemento que tem aqui. Falando um pouco sobre cristais iônicos, temos aqui alguns exemplos de alguns cristais, por exemplo, a natase do dióxido de titânio, a rutila também do dióxido de titânio, o cloreto de césio, né? Lembrando que isso aqui são células unitárias, tá? Essas células, elas estão se repetindo, tá? Não é como se o cloreto ele tivesse 8 cloros ligado a 8 cloros, não. Existem outros cédios aqui do lado dele, mas aqui que a gente só está vendo mesmo um recorte da célula que a gente está vendo. Só quero que vocês observam que existem muitas formas que os sólidos têm de se formarem, né? E essas formas, elas envolvem para eles acharem a configuração mais estável, né? Para eles ficarem. Temos a fluorita, a cuprita, a blenda de zinco, a usita, e existem muitos outros exemplos. Então, para que eu consiga entender e mostrar para vocês como é que um sólido, na hora de se formar, ele se forma. Como é que ele acha a melhor configuração? Qual é que o melhor arranjo geométrico dos íons? Onde é que ele vai botar íon? Onde é que ele vai botar o cátion? Onde é que fica o ânion? Bom, isso tem muito a ver com o tamanho dos átomos, tá? O tamanho do cátion ou do íon, a diferença de tamanhos entre eles, a carga entre eles também influencia. Mas, basicamente, quando os sólidos eles se formarem, eles seguiriam uma regra, que seria o seguinte: é necessário maximizar as atrações e minimizar as repulsões. Pronto, é isso. Toda estrutura que um sólido vai se formar, ele vai tentar aumentar ao máximo as forças de atrações e minimizar as forças de repulsão, porque repulsão causa instabilidade e não é isso que o sólido quer. Pegue, por exemplo, um exemplo 2D. Se eu tenho cátions ou seja, eu tenho meus ânions e eu tenho meus cátions. Qual seriam a melhor configuração para eu colocar, por exemplo, número de coordenação igual a 6? Número de coordenação igual a 6 significa que eu tenho um átomo positivo arrodeado por 6 átomos negativos ou um átomo negativo arrodeado por 6 átomos positivos. A configuração aqui, a mais recomendada seria essa, embora exista um problema. Se eu tenho contato de negativo com negativo ou positivo com positivo, isso causa repulsão. Então, por exemplo, a configuração B aqui é altamente não recomendada. Mas, por exemplo, se o composto ele resolve diminuir o seu número de coordenação para 4, você pode olhar nessa estrutura cristalina aqui, nesse empacotamento de esferas, que ele está extremamente estável. Eu não tenho nenhuma carga positiva tocando numa carga negativa. Note, se eu pego uma carga positiva aqui, ela tem 4 cargas negativas aqui. E se a gente pensar nisso como um modelo 3D, né? Ou seja, eu vou empacotando esferas, eu vou botar mais uma fileira de esferas aqui, só que com sinais trocados. Então, o número de coordenação igual a 4 é um exemplo, coordenação igual a 4 nesse caso para o 2D, né? Se a gente passasse por 3D, o número de coordenação passaria a ser 6, já que teria um átomo arrodeado de 6 outras estruturas, tá? Então, é muito importante que a gente consiga definir qual seria esse melhor arranjo das esferas. Por exemplo, quando a gente olha para o cloreto de sódio, ele tem um número de coordenação igual a 6. Por quê? Se você pegar essa molécula aqui, que é o cloro, ela está rodeada de 6 átomos de sódio. Se você pegar um átomo de sódio, ele também está rodeado de 6 átomos de cloro. Isso vai se repetir. Note que essa estrutura aqui, né? Essa estrutura, se não me engano, isso aqui é corpo de CC, uma daquelas estruturas cúbicas que a gente viu. Nunca tem cloro com cloro ou sódio com sódio. É sempre, ó, cloro, sódio. E eles não se repetem. Assim, eu diminuo as forças de repulsão e maximizo as forças de atração. É basicamente assim como esses sólidos iônicos eles buscam se organizar.
Quase todos os halogenetos de metais alcalinos, eles adotam essa estrutura, principalmente se for 1 para 1, tá? 1 para 1 é, por exemplo, um sódio, um cloro, um potássio, um cloro, um césio, um flúor. Essa estrutura 1 para 1 acaba adotando essa estrutura de salgemas. Algumas outras estruturas nós temos o do cloreto de césio. Note que o césio ele já consegue acomodar 8 cloros ao seu redor. Lembre-se que não é como Lembre-se que não é como se o césio estivesse fazendo 8 ligações. Ele não está. Isso aqui é uma célula que ela vai se repetindo, certo? E dessa forma aqui, é a forma mais estável que ele teve para maximizar as atrações e minimizar as repulsões. Temos outros exemplos, nós temos a esfarelita, né? Utilizada para alguns outros compostos que também adquirem esse formato, tudo depende de como ele é formado. A usita. E é isso, pessoal. Isso é o que eu tinha para falar. Espero que tenham compreendido um pouco sobre sólidos cristalinos e iônicos.